Agadirogan Satatanushaktan Sheshakaya Prasritana Sheshan Autsukya Moharatidan Jaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutra, está no capítulo 4, o capítulo sobre Roga Anutpadanya, a prevenção das doenças, né? Eu espero 2 segundinhos para a galera começar a entrar aí, acho que tá tudo certo, acho que todo mundo foi avisado devidamente. Deixa eu mandar uma mensagem aqui. E também na família Vida Veda. Vida Veda nos Samhitas ao vivo, agora no YouTube. Bora! Beleza. Bom dia, meu povo. E aí, Ricardo Barreto Way, Ova Ayurveda, Lúcio João, bonjour, bonjour. Bom dia, hashtag homework. Já tá aqui com os homeworks devidos. Carla Roxil, que bom, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um maravilhoso. Obrigado, Larinha. Esse é o máximo. Ótimo, então sejam todos bem-vindos. Tamo junto. Toda quarta-feira, ao meio-dia, né, do horário de Brasília, 8h30 da noite aqui na Índia, ao vivo para mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas. A gente tá lendo o capítulo 4, Roga Anutpadanya, né, do Ashtanga Hridayam Sutrasthana. E na nossa leitura da semana passada, vamos lá, descendo, ó, tá ficando o Samhita todo descritinho aqui. Na semana passada a gente foi até o shloka número 17, e hoje a gente vai continuar com os shlokas 18, 19, vamos ver se a gente chega até o 20, quem sabe, hein? 18, 19 e 20. E o shloka número 18, a metade do 19, eles dizem o seguinte: Gandhusha Dhumanahara Ruksham Bhuktva Tadudvamaha Vyayam Mahsruti Sasrasya Shastam Shatra Virechanam Sakshara Lavanam Tailam Abhyangartham, deve ser Abhyangartham Chashasyate. Eu imagino que... Oh, gente, desculpa, estou recebendo uma chamada e eu não consigo... Pronto. Perfeito. Eu acho que isso aqui eu devo ter cometido um erro de digitação, porque não deve ser Abhyangartha, deve ser Abhyangartham. Então já vou colocar... Eita ferro. Abhyangartham, pronto, aí sim. Chashasyate. Então vamos lá, vamos transliterar essa parada, assim, bora nerdaiada, disse o Marcos Fábio Pinheiro. Bom dia, Andréa Reis, Luma Chaol, Rafaela Rodrigues, Randiório, Elizabeth Schmidt Cavalcante, sejam todos bem-vindos. Bom, um dos deveres de casa da semana passada era você transliterar até o shloka número 19 e 20. Fizeram? Fizeram? Era para ter feito. Se você não fez ou se você fez, não importa, vamos junto agora. Se você fez, você vai dar uma olhada para ver se o que você fez está correto ou não. Se você não fez, faça agora. Dani Hayashi, sempre que não tem o Vida Veda nos Samhitas, a Dani me manda mensagem, cadê o Samhita e tal? Que bom te ver aqui, Dani, que bom que ver você tá empenhada. Então vamos transliterar essa parada. Eita, não é nada disso. Gandhusha Dhuma Nahara Gandhuma Manahara Ruksham Bhuktva Tadudvamaha Tad
Tadudvamaha. Tadudvamaha. Gandushadhumanahara. Vruksham bhuktva tadudvamaha. Vyayama. Sruti rasrasya. Sruti rasrasya. Shastam chatram virechanam. Shastam chatram talvez, virechanam, 18. Acho que eu preciso sempre lembrar de fechar o Telegram do computador, senão ele fica aqui apitando a vida toda, né? Beleza. Virechanam, 18. Beleza. Saksharavanam. Saksharavanam tailam. Eita, foi bem para baixo. Abhyangartham cha shasyate. Então, beleza. No nosso encontro da semana passada, a gente estava falando do shloka número 17. E agora a gente vai continuar, né, nossa leitura para o shloka 18 e a primeira metade do shloka número 19. Andréa Ribeiro, seja muito bem-vinda. Jane Bank, Sheila Martinho, que bom. Primeira vez aqui, Sheila. Chega e já pega seu caderninho. Então, no shloka número 17, que a gente viu na semana passada, vocês lembram, ele falou de Visarpa, Kota, Kustakshi, Kandupandwama e Advaraha, deixa eu ler o original, porque senão eu me enrolo, eu não fico bem lendo esse negócio. Sakasa Shwasa Hrlasa Vyanga Shwaya Tavo Vamehe. Então a gente falou da supressão no impulso de vômito, né? Vamehe. Quando você suprime o impulso de vômito, acontecem uma série de problemas, né? Acontecem uma série de problemas na sua saúde. E aí ele falou, né, de Visarpa, por exemplo, uma doença de pele que se espalha rapidamente, Kota, Kusta, Akshiroga, Kandu, Panduroga, Jwara, Kasa, Shwasa, Hrulasa, Vyanga, Shwayatu. A gente falou dessas doenças todas na semana passada, e aí ele continua, né? Ele continua falando da mesma coisa, praticamente, no shloka número 18, ele fala Gandusha Dhuma Nahara Ruksham Bhuktvata Dutvamaha Vyayama Sruti Sasrasya Shastanchatra Virechanam. Então ele começou a listar uma série de terapias, digamos assim. No shloka anterior ele falou sobre problemas que podem acontecer quando você suprime o impulso de vômito, e nesse shloka agora ele começa a falar o que você pode fazer para solucionar esses problemas, tá? Então se você suprimiu o seu impulso de vômito, você precisa usar determinadas terapias. Então, por exemplo, Gandusha. Eita, não era nada disso que eu queria fazer. Gandusha é uma terapia que a gente faz na boca, né? Que a gente usa na boca. E o Gandusha, ele é uma terapia que você enche a sua boca com um remédio específico. Às vezes é óleo, às vezes não é óleo, tá? Você pega um remédio específico e você enche a sua boca até ela ficar totalmente cheia e você segura aquele líquido na boca até você começar a lacrimejar. Então, você sente, né, o lacrimejamento. Isso não é um bochecho, tá? O Gandusha não é um bochecho. O Gandusha, ele é a você manter o líquido dentro da sua boca até você ter determinados efeitos físicos, e ele tem um capítulo inteiro que a gente vai ver ainda no Sutrasthana sobre Gandusha, Kavala e Gandusha. Tem duas terapias que são diferentes. Kavala é uma terapia que você move o remédio dentro da boca,
E gandusha é uma terapia que você mantém o remédio parado dentro da boca. Gandusha, dhuma, dhuma, dhuma. Ah, legal. Dhuma significa inalação com alguma fumaça terapêutica. Então você usa algum tipo de fumaça específica. A gente tem um capítulo inteiro de Dhumapana também dentro do Sutrasthana. Então antes do Sutrasthana acabar, deixa eu botar aqui, Vida Veda nos Samhitas, episódio 120. Olha aí, gente, 120 episódios que a gente já fez. Então Dhuma é a inalação terapêutica. Anahara, anahara. Dhumapana, ahara. Ahara, então vamos lá, cadê ele aqui? Dhumana, ahara. Ahara, esse A que está antes de ahara, isso aqui, vocês já sabem muito bem, é um sandhi, né? A e ahara. Ahara é parar de comer. Não comida, né? Né, anahara também você pode, né? Anahara. Anahara ou ahara significa você parou de comer. Você não vai comer, você vai fazer como você fala? Jejum. Então você pode fazer gandusha, você pode fazer dhumapana e você pode fazer anahara, ahara, você não comer nada. Não comer nada o quê, Mateus? Não comer nada qualquer comida? Não. Você não comer nada que é ruksham. Você não comer nada que é seco. Dararara. Dhumapana, anahara, tô vendo aqui os comentários também. Anahara. Anahara. Bhuktva tadudvamaha. Então, o bhuktva é logo depois que você acabou de comer, né? Assim que você acabou de comer. Então fica aqui uma dúvida. Se ele tá falando só de anahara, então ele tá só falando para você fazer um jejum, ou você fazer um jejum anahara, especificamente de comidas que são ruksham, que são secas. Que depois ele fala bhuktva, logo depois que você acaba de comer, tad utvamaha, então você vai fazer um vamana. Quer dizer, você vai comer algum alimento e você vai botar ele para fora, você vai vomitar ele. Fiquei na dúvida aqui, nessa leitura, se ele está querendo dizer que você não deve comer nenhuma comida que é seca, que eu acho que faz sentido, né? Faz bastante sentido esse anahara ser aplicado à palavra ruksham. E depois, o bhuktva tadudvamaha, ele está falando, uma terapia possível quando você suprime o seu impulso de vômito é você comer alguma coisa e depois você forçar, né, esse vômito, né? Ou você come uma comida seca, ruksham bhuktva tadudvamaha. Então, eu não sei se fica claro para vocês a minha própria dúvida aqui nessa leitura, que é a seguinte. Ele está te falando terapias possíveis para quando você suprimiu o teu impulso de vômito. Então, claramente ele fala que gandusha é uma terapia, encher a boca de algum remédio, dhuma é uma terapia, e aí anahara, que é não comer nada, é uma terapia possível. Então, não comer nada é uma terapia, não comer nada seco, será que é a terapia? Ou ruksham bhuktva tadudvamaha, você comer alguma coisa que é seca e promover o vômito a partir dessa coisa que é seca. Não fica claro, perfeitamente claro para mim nessa leitura e também não consigo entender aqui no comentário exatamente o que ele está querendo sugerir. Me parece, usando Yukti, né, a minha compreensão aqui desse shloka, que ele está dizendo que você suprimiu, né, o seu impulso, você suprimiu o seu impulso de vômito e a gente está querendo tranquilizar o corpo, né? Então não comer nada, anahara, é ok, você para de comer. É ok, beleza. E você comer alguma coisa e depois você forçar o vômito daquela coisa para você liberar, né, aquele movimento que você suprimiu. Então fica aí a dúvida do ruksha, o seco, está se referindo ao quê, né? Você está comendo e vomitando uma coisa que é seca ou você não está comendo nada que é muito seco? Efetivamente, quando você suprime
esses impulsos fisiológicos que a gente viu até agora, você agrava o Vata Dosha, né? Então é muito natural, no momento que você agrava Vata Dosha, que você se preocupe em não comer nada que é seco demais. Porque você comer alguma coisa seca, o seco Urukshata, ele agrava Vata, como você já sabe muito bem, lá do capítulo 1 do Sutrasana do Ashtanga Hridayam. Então, fica a minha dúvida aqui com quem que o Urukshata está concordando exatamente. Mas ele continua. Vyayamaha, atividade física. Então, atividade física também pode ser feito, né? Sruti Rasrasya. Sruti Rasrasya é outro nome para Rakta Mokshana. Sruti Rasrasya. Então, o Sya aqui Shasti Vibhakti Ekvachana. A gente está falando retirar o sangue, né? Acho que é isso. E então ele está falando Shastam, você está meio que fazendo uma retirada do sangue da pessoa, que é um tratamento que vocês não vão fazer nunca na vida de vocês, pelo amor de Deus, que a gente chama de Rakta Mokshana, tá? E Virechanam. Virechanam é uma terapia de como é que a gente fala? Diarreia terapêutica, que é uma tentativa nesse caso aí, já que você suprimiu a saída dessa coisa por cima, que você queria vomitar, ela vai ter que passar pelo trato digestivo. Então, eu não sei se vocês já passaram por isso, muitas vezes quando você tem um caso de um paciente que comeu alguma coisa muito horrorosa, poluído, uma comida ruim, e passou muito mal, não é todo mundo que tem facilidade de vomitar. E tem pacientes que não têm facilidade de vomitar. Mas aí a gente muitas vezes dá, por exemplo, água com sal, num tratamento bem básico, né, de infecção, por exemplo. Como vocês falam isso? Não é infecção estomacal que eu estou procurando. Como vocês falam isso em português? Quando você come uma coisa que é muito ruim. Intoxicação alimentar. Então, se tem um caso de intoxicação alimentar, você pode dar, muito comum aqui na Índia especificamente, você dá água morna com sal, para a pessoa beber lá um meio litro de água morna com sal e forçar a comida, fazer como se fosse uma lavagem estomacal forçada. Tem pessoas que bebem água morna com sal e não conseguem vomitar, porque tem gente que tem muita dificuldade de vomitar mesmo. E aí a gente fala, não se preocupa, porque a água morna com sal ela vai provocar um virechanam, ela vai provocar uma diarreia terapêutica, digamos assim. Então, o que não sai por cima, acaba saindo por baixo. Tá claro isso? Espero que sim. Beleza, Rakta Mokshana, Virechanam. Então, beleza. E aí ele continua. Saksha Ralavanam Tailam Abhyangartam Chashasyate. Então tem algumas outras coisas que você pode fazer também. Sakshara, Kshara Lavanam, Kshara Lavanam, Tailam. Então o Tailam, que é esse cara aqui, ó, Tailam, é o óleo de gergelim, tá? A palavra Taila, ela vem da palavra Tila. Tila significa gergelim. Taila é o óleo de gergelim. É óbvio que a palavra Taila, ela como o óleo de gergelim, ele é o óleo mais importante, digamos assim, do Ayurveda, a gente também usa a palavra óleo de gergelim para se referir a todos os outros óleos. Faz sentido isso para vocês? Imagina que a esponja de aço mais famosa de todas é o Bombril. Então, como a esponja de aço mais famosa de todas é o Bombril, a gente chama todas as esponjas de aço de Bombril. Como o óleo de... é uma metonímia, se eu não me engano o nome disso. Não tenho certeza, mas eu acho que é uma metonímia. Como o óleo mais importante é o óleo de gergelim, e o nome dele era Tila, e o óleo dele chama Taila, a gente chama todos os óleos de Taila também. Tá? Então a palavra Taila significa óleo. Então você vai pegar um óleo que é Sakshara Lavanam. Sakshara significa que ele é misturado com Kshara. A palavra Kshara é alguma substância muito alcalina, é uma substância cáustica, é algum sal, né, específico, mas um sal bem forte mesmo. E também o uso de lavana, Kshara lavana, então um sal cáustico, digamos assim. Beleza. Ou você pode entender que é um sal, ou você mistura com sal, ou você mistura com Kshara, que é uma substância cáustica. A gente usa também Kshara
para fazer terapia de... Cara, hoje meu português está pela janela. Você usa esse Kshara, é uma substância, tipo um pozinho, que ele é muito cáustico e a gente usa para fazer queimadura na pele também. Então tem terapias dentro do Ayurveda que usam queimadura. Como é que fala isso? Termo alguma coisa? Então você queima, por exemplo, imagina que você tem um problema de pele, uma manchinha na pele ou uma verruga. Você pode vir com um negócio e queimar aquilo ali. A gente chama isso de Agni Karma. É uma terapia que usa o calor. E a gente também tem Kshara Karma. Você ou usa o calor ou usa uma substância cáustica para fazer uma cauterização. Pode ser cauterização o nome disso? Então, aí você usa um Kshara para fazer cauterização. A gente chama isso de Kshara Karma. Ou você usa o calor para fazer uma cauterização. A gente chama isso de Agni Karma. São terapias do Ayurveda. No caso aqui, ele está dizendo para você usar o óleo, Taila, né, o óleo de gergelim especificamente, misturado com Kshara, misturado com a substância alcalina, ou misturado com Lavana, ou misturado com os dois, tá? Esse óleo misturado com sal, esse óleo misturado com Kshara, ele tem que ser usado para quê? Ele tem que ser usado para Abhyanga. Cadê aqui, ó? Abhyanga. Abhyangartha. Então você vai usar esse óleo para fazer uma massagem, né? Quer dizer, não é uma massagem, é uma aplicação desse óleo morno na pele da pessoa, tá? Então a pessoa que suprimiu o impulso de vômito, ela vai ficar submetida a uma série de problemas que a gente viu no nosso encontro da semana passada. Esses problemas todos, como é que eles são tratados? É uma lista braba de problemas. Como é que eles são tratados? Eles são tratados aqui, ó. São tratados com gandusha, são tratados com duma, são tratados com jejum, são tratados com vômito terapêutico forçado aí, são tratados com atividade física, são tratados com Rakta Mokshana, com a retirada de sangue, né? Venesecção, a gente também chama às vezes, ou sangria, né? Antigamente se falava. São tratadas com Virechanam, com a diarreia terapêutica. São tratadas também com Abhyanga, especificamente uma Abhyanga com óleo, que é misturado com Kshara ou Lavana. Beleza? Espero que isso esteja claro para vocês. Esse foi o Shloka número 18 aqui do capítulo 4. E a gente vai adiante. Vamos adiante. No Shloka número 19... Será que a gente consegue fazer o 19 e o 20? Eu acho que sim. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos o 19 primeiro. Então o Shloka, metade do Shloka número 19 e a primeira metade do Shloka número 20, ele diz assim: Shukra tatsravanam guhya vedana shvaya tujvaraha hridvyatammutra sanghanga bhanga vridhyashma shandataha. Então ele começou a falar de outro impulso aqui. Acabou o impulso lá do vômito e ele começou a falar de outro impulso aqui. Então vamos começar transliterando a segunda metade do 19 e a primeira metade do Shloka número 20. Então vamos lá. Shukra, tatsravanam, guhya, Shukra tatsravanam guhya vedana shvayatu jwaraha. Esse é o Shloka número 19. Hridvyatammutra sanghanga. Então, hridvya tamutra sanganga
bhanga, bhanga, vridhya, vridhya, shmasha, shmashan, dha, taha. Então ele aqui na segunda metade do shloka 19, na primeira metade do shloka número 20, ele continuou, ele avançou, e aí ele vai abordar aqui a supressão do impulso de shukra. Shukra. Então, shukra, shukrat, é de verdade, shukrata. Shukrata é o impulso de... Shukrat é o impulso de você ejacular, né? Então, o impulso de ejaculação, o impulso de orgasmo, talvez, porque o impulso de ejaculação talvez fique muito restrito à área masculina, mas o impulso de orgasmo talvez seja entendido em ambos os sexos, né? De maneira interessante. Então, quando você suprime o impulso de Shukla, né, a gente chama isso de Shukla Vega, então o seu Vega de ejaculação ou de orgasmo, né, orgasmo seria uma leitura ampla, tá? Estrito senso, a gente está falando de um impulso de ejaculação mesmo. Tatsravanam. Então, Tatsravanam, Guhyavedanam, Guhyavedanam, Shvayatu, Jwaraha. Então a primeira coisa que você vai ter é Tat Sravanam. Tat Sravanam, Tat Sravanam. Vai acontecer que o seu... a substância que é ejaculada, ela diminui, alguma coisa assim. Então você vai ter algum problema com a substância que é ejaculada. Vedana é uma palavra muito importante, a gente vai ver muito essa palavra daqui para frente, eu acho que cada vez mais. Ela significa dor, tá? A palavra dor, Vedana. Então você vai sentir dor, principalmente na região dos seus órgãos sexuais, a região genital, posso falar assim? Então, dor na região genital. Shvayatu é quando essa região também genital, ela incha. Então, você vai ter um inchaço nessa região genital. Você pode ter um edema testicular, talvez, alguma coisa assim. Um edema genital, talvez, alguma coisa assim, tá? E Jwara significa que você vai ter uma doença, isso é uma doença que é demonstrada, tem como sintomas o aumento da temperatura corporal com uma sensação de desconforto. Desculpa, gente. Meu pai tá me ligando porque hoje é aniversário dele e eu preciso falar com ele, eles estão lá nos Estados Unidos, mas eu ligo assim que a gente acabar. Jwaraha, então, é a supressão do impulso de ejaculação. Essa supressão desse impulso pode gerar essa doença que é Jwara, que é muitas vezes traduzida como febre, mas ela não é exatamente uma febre, tá? Mas ela tem também o aumento da temperatura corporal, assim como a febre tem. Hrudvyatha é algum problema na região cardíaca, né? Então, você pode ter algum problema nessa região aqui, na região cardíaca, com essa supressão do impulso ejaculatório. Mutrasanganga. Mutrasanga é um problema de que você não consegue urinar também. Então você suprimiu o seu impulso ejaculatório e isso gera um problema, uma complicação, uma dificuldade de você urinar depois, tá? Angabhanga, então mutsra anga, angabhanga. Angabhanga significa bhanga, são dor, desconforto, em anga, nos membros do teu corpo. Então vários membros do teu corpo, você tem uma sensação de desconforto, de dor, né? Então
Esse bhanga é quase uma sensação de estar com os membros moídos, tá? Isso tudo, olha quanta coisa acontece por causa da supressão do impulso ejaculatório. Vruddhi, vruddhyashma, vruddhyashma sandhata. Então, vruddha, esse vrud, significa que você tem é tipo um shwayatu, quando você tem um edema na região, nessa região, que muitas vezes a gente chama isso, me diz se existe esse nome, pessoas que são médicos, é tipo hidrocele, existe isso em português, em inglês chama hydrocele, que é quando você tem um acúmulo de líquido, tá? O shwayatu é como se fosse um edema, e o vruddhi é quando você tem especificamente uma expansão dos testículos da pessoa, tá? Então a gente chama isso de hydrocele em inglês, normalmente, tá? É correlacionado com hydrocele. Vruddhyashma. Ashma vem de ashmari, que são pedras. Então você pode ter até um cálculo seminal ou um cálculo urinário, né? A palavra ashmari significa pedra, literalmente. Então pode ser até um cálculo urinário. E ashmashwandata. Então shandata. Shandata é você não poder, você não conseguir ter uma performance sexual adequada. Então algum problema de hidrocele existe, disse a Jane Bank. Hidrocele existe. Então é essa parada aí. Essa é a ideia do hidrocele. Você não sabe o que é hidrocele? Joga lá no Google que você vai ver, pra você ter uma ideia, né, do que é o hidrocele. Então, essa é mais ou menos a ideia. Quando você suprime, então, o seu impulso de shukrat, o seu impulso de ejaculação, o seu impulso de orgasmo, você tem uma série de problemas. Você tem um problema com o próprio líquido, né? O próprio elemento que é ejaculado, ele fica em menos quantidade, talvez? Não sei se essa tradução está muito boa. Você pode ter dor na engurria, nessa região da região sexual, você pode ter dor. Nessa região você pode ter um edema, você pode ter Eita ferro! Você pode ter essa doença aí que é tipo uma febre, que é o jwara. Você pode ter desconforto na região cardíaca. Você pode ter dificuldade para urinar. A gente chama isso de disúria em inglês. Dysuria. Eu não sei se em português tem a palavra disúria. Desculpa, gente, mas é que eu nunca estudei medicina em português. Eu peço desculpa para vocês toda semana aqui, né? Porque o meu português, minha medicina em português é uma tragédia. Eu vou ter que corrigir isso nos próximos anos. Angabhanga. Então você vai sentir uma sensação de desconforto no corpo, como se os seus membros estivessem meio moídos. Vruddhi, que é um problema especificamente nos testículos. Ashma, que é um problema de ashmari, que é um problema de pedras, né? Pedras vesiculares, não. Pedra nos rins, ou cálculo renal, ou cálculo prostático, pode ser. Sandhata, Shandata, que é a impotência. Esse é o nome que não estava me vindo na cabeça, que eu queria lembrar. Impotência. Então todos esses disúria ou disuria, Jane, disúria. Então são parecidas as palavras, né? Então você tem esse problema, que é uma dificuldade de urinar, né? Que é esse mutrasanga. E angabhanga, que é a dor no corpo, já expliquei. E sandhata, que é a impossibilidade de ter potência. Beleza? Então ele levantou aqui uma série de problemas possíveis se você suprime o impulso de ejaculação ou o impulso de orgasmo. Vamos continuar para o capítulo 20, que eu cismei que eu quero terminar esse negócio hoje. E aí no Shloka, capítulo 20 não, o Shloka 20. E no Shloka 20, segunda metade do 20, primeira metade do 21, ele diz: Tamrachuda surashali bastyabhyangavagahanam basti shuddhikarai siddham. Deve ter um siddham aqui. Siddham bhajet kshira priyastriyaha. Então deve ter um siddham aqui, porque senão a conjugação do verbo fica muito esquisita. A conjugação do nome, desculpa, fica muito esquisita. Algum dia a gente vai estudar as conjugações todas e vai ficar claro para vocês por que eu faço essas considerações. Então vamos transliterar essa parada. Vocês já deviam ter transliterado, mas se não transliteraram ainda, vamos lá. Então, ta não é em Devanagari.
tamra, tamrachuda, tamrachuda, sura, shali, tamrachuda, sura, shali. Esse li não era para ter acento, né? Shali, shali, bastia, Pyanga, Vagahanam, Vagahanam, Tamrachuda Surashali, Bastiabhyanga, Vagahanam. Eu não sei porque que ele muda a letra. Aqui estava Lucida grande, aqui virou Kohinoor Devanagari. Vamos ajustar essa letra aqui. Kohinoor Devanagari, Lucida grande. Pronto. Lucida grande. Beleza. Basti Shuddhi Karaisidham. Basti Shuddhi Karaihi Siddham. Eu acho que é Siddham. Bhajet Kshira Priyah Striyaha. Priyah Striyaha. Então, da mesma maneira como nos outros shlokas, né, anteriormente, ele trouxe um problema, né? Ele falou, olha, se você suprimir esse impulso, vai acontecer isso aqui, taca, 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 o que vai acontecer? Aí, o que você precisa fazer para tratar esse problema? Aí ele dá as soluções. E aí aqui não vai ser diferente. Ele manda Tamrachuda Surashali Bastiabhyanga Vagahanam. Bastiabhyanga Vagahanam. Avagaha. É isso. Basti Shuddhi Karaisidham Bhajet Kshira Priya Striyaha. Então, beleza. Então, ele fala Tamrachuda Surashali. Não adianta, vocês vão querer usar isso aqui contra mim. Mas ele fala para você comer a carne de alguns animais, né, que são galináceos, né? Imagina que é tipo uma canja de galinha. Então, você suprimiu o impulso de ejaculação e aí você teve essa série de problemas aqui. Quais são as melhores terapias, né, para esse problema aí? Então ele fala, tipo uma canja de galinha é um ótimo terapia. Surá é cerveja, é um tipo de cerveja, é um tipo de bebida alcoólica, né? Aqui ele, ó, Sura. Sura é um tipo de bebida alcoólica que não é exatamente uma Skol, uma Budweiser, mas era um tipo de bebida alcoólica que a gente normalmente equipara com tipo uma cerveja, né? E ela era considerada terapêutica também nos samitas. As pessoas me perguntam muito, né? Ah, Matheus, o Ayurveda condena bebidas alcoólicas? E não condena. Só que não são as bebidas alcoólicas que vocês consomem hoje em dia, né? São bebidas alcoólicas tradicionais. E chali é um tipo de arroz, né? Chali é um arroz que normalmente é um arroz considerado branco, mas ele é integral. Então ele não é o arroz integral cateto de vocês, agulhinha e tal. Ele é um arroz indiano típico que ele pode ser vários tipos. Tem Rakta Chali, por exemplo, que é o chali que ele é vermelho. Tem o Shastika Chali, que é o arroz que ele fica pronto. Como é que fala isso? Ele fica pronto para colheita em 60 dias. Na Índia tem mais de 500 variedades de arroz diferentes. Então chali significa literalmente arroz. Beleza, chali. E aí ele fala Basti Abhyanga Avagahanam. Então, Basti Abhyanga e Avagaha. Então, Basti é um tipo de terapia, um tipo de karma que você faz a introdução, né, dentro do reto da pessoa de óleos medicados via de regra, né?
Abhyanga. Abhyanga é a aplicação de óleo morno na pele do paciente. Avagarha. Avagarha é quando você bota o paciente dentro de uma banheira com alguma substância medicada. Então você pode fazer avagarha com óleo, por exemplo. Você teria que ser rico, né? Fazer uma banheira de óleo, mas você pode fazer tipo um banho de ervas também, né? Você faz uma banheira com um banho de sais, por exemplo, um banho de, sei lá, rosa branca. Aí você enche uma banheira lá, bota um chá de rosa branca e aí você entra naquela banheira com aquele óleo quentinho ou aquela água quentinha, né? Basti Shuddhi Karaisidham Bhajet Kshira Priyastriyaha. Então ele começa a falar de uma série de Shuddhi Karaihi. Ele está preparando. Então ele está preparando aqui cadê ele? Siddham Bhajet Kshira. A palavra Kshira, ela tá aqui, ó. Kshira significa leite, tá? Significa leite. Então ele está fazendo um preparado de leite que seja Basti Shuddhi Karaihi. Então ele limpa a bexiga. A palavra Basti, que vocês viram aqui, ó, Basti, ela também, você vê ela aqui, Basti, tá? Por que a terapia de enema ela é chamada de Basti? Porque tradicionalmente, dentro do Ayurveda, lá atrás, né, a ferramenta que a gente usava para aplicar o enema, não sei se vocês sabem o que é enema, quando você faz a introdução dentro do reto da pessoa lá, do intestino grosso da pessoa, de algum líquido medicado, tá? Hoje em dia a gente faz isso com seringas e com equipamentos específicos, mas antigamente eles usavam uma bexiga de algum animal. Então uma bexiga de ovelha, uma bexiga de touro, uma bexiga de algum bicho. A bexiga, ela chama Basti, tá? Então você chamava a terapia de Basti pelo nome do instrumento que você usava para fazer a terapia. Faz sentido isso para vocês? A palavra Basti significa literalmente bexiga. Como você usava uma bexiga de algum animal para introduzir o remédio dentro do reto da pessoa, você chamava a terapia inteira de Basti. Então ele aqui está falando de duas coisas diferentes, mas usa a mesma palavra. Basti, aqui, o Basti Abhyanga Avagarha, ele está falando da terapia de Basti, que é a introdução nesse paciente aí, via retal, de alguma substância medicada específica para o caso dele. Mas ele também fala aqui que você tem que fazer uso de alguma coisa que é Basti Shuddhi Karaihi, é alguma coisa que vai limpar a bexiga da pessoa. É alguma erva, é algum remédio que tem a propriedade de limpar a bexiga da pessoa. Bhajet Kshira Priyaha. Então Kshira, então é um leite que foi medicado com drogas que tem a habilidade de fazer uma limpeza na bexiga dessa pessoa. Faz sentido isso? Fica meio confuso, mas é porque a frase vai até aqui, ó. Na verdade, o Bhajet é o verbo, e esse Bhajet ele deveria sair daqui, e ele vai para o final da frase, na verdade, quando a gente reorganizaria essa poesia aqui, tá? Então seria Basti Shuddhi Karaihi Siddham Kshira. Kshira. Priyaha é outra coisa, tá? Então Kshira é um leite que é processado com ervas que fazem Basti Shodaka, que limpam a bexiga do paciente, tá? E que mais que você precisa? Priyaha Striyaha. Você precisa ficar na companhia de Stri, no caso aqui, gente, me perdoa, mas é que o texto ele é direcionado para homens que estão estudando medicina. Então, ele foi escrito numa época que mulher não estudava medicina, tá? Então, vocês têm que ler comigo e fazendo adaptações de gênero para a época moderna. Porque, literalmente, Priyaha Striyaha significa Priyaha é alguém que é agradável, Stri, a palavra Stri significa mulher. Então você também fica na companhia de mulheres agradáveis. Isso é que literalmente está escrito aqui. Mas por que está escrito ficar na companhia de mulheres agradáveis? É porque esse texto foi escrito com a visão dele é masculina, entendeu? Agora, a ligação tá ruim, gente? Eu acabei de ver que vocês estão falando que a ligação tá ruim. Mas aqui pra mim tá rodando normal.
A Maria Dias está falando que tá ruim, que voltou. Beleza. Então tá. Então eu vou continuar aqui. Então, literalmente, Priyahas Triyaha significa que você está na companhia de mulheres agradáveis, tá? Mas se você é mulher, você pode querer ficar na companhia de homens agradáveis. E se você é homem e quiser ficar na companhia de homens agradáveis, também tá tudo bem. E se você é mulher e quiser ficar na companhia de mulheres agradáveis, também tá tudo bem. Normalmente eles fazem essa correlação do sexo oposto porque existe uma série de premissas machistas dentro dos samhitas ayurvédicos, né? Então eles foram escritos numa época que é isso, que a premissa era absolutamente machista. Então, você que suprimiu o seu impulso ejaculatório, você pode desenvolver uma série de problemas. E aí, para curar esses problemas, você precisa usar essas possíveis terapias. Então, você vai tomar uma sopa de galinha, vai tomar um sura, vai comer um arroz, vai fazer basti, vai fazer abhyanga, vai fazer avagarra. Você vai tomar leite que é processado com ervas que limpem a bexiga, que sejam basti shodhanam, e você vai ficar com pessoas que são amigáveis a você, digamos assim, ou mulheres interessantes, ou homens que sejam carinhosos e tal. Essa última parte aqui, Priyahas Triyaha, ela deixa meio que sugerido que quando você tá com uma mulher que você acha interessante, isso vai te dar o impulso da sexualidade e você vai executar esse impulso e eliminar, né, e corrigir o problema que você gerou quando você suprimiu o impulso ejaculatório ou orgásmico, digamos assim. Então, a ideia é que não fica claro, tá? Ele não fala, vai fazer sexo, não é isso. Mas ele fala, fique com mulheres que sejam agradáveis. Ele meio que está querendo sugerir, é melhor, né? Fica com essas mulheres porque você vai ter vontade de fazer alguma coisa e aí isso vai dar uma canalizada boa na situação, né? E agora vamos para o nosso... deixa eu pegar aqui o meu note, meu negocinho que eu consigo desenhar. Cadê ele? Fundo branco. E aí deixa eu dividir ele com vocês, porque eu acho que agora é aquela hora que eu sempre meio que me ferro para ver como é que eu desenho. Tá, mas eu vou usar o exemplo do órgão reprodutivo masculino, tá? Então imagina que você tem aqui, isso aqui é tipo um pênis, tá? Desculpa, gente, mas é que eu não consigo desenhar perfeitamente, tá? O que acontece com o impulso ejaculatório? Você tem um impulso que é regulado por Vata, por Apana Vayu, que faz com que... olha, a seta ficou até bonitinha. Que faz com que o sêmen, no caso, vá passar pela uretra do ser humano lá, do masculino lá, e ele vai sair do corpo da pessoa. Quando você faz uma supressão desse impulso, o que acontece? Você vai ter o Vata indo na direção que ele deveria ir, mas como ele foi suprimido, o Vata ele volta pelo caminho de onde ele veio. E aí ele gera todos esses... Eita ferro! Gente do céu. O Vata foi e voltou. Será que ele vai tentar me corrigir? Não. E aí isso aqui a gente chama de Avarana de Vata, né? Isso a gente chama de Avarana de Vata. Vocês já sabem isso, eu acho, mas... não save, cancel. Puta. Revert changes. Beleza. Então isso aqui é um Avarana de Vata. Significa que você teve um impulso natural numa direção e aí aquele impulso bateu e voltou. E aí quando ele volta, ele gera esse bando de problemas. Por que você tem um edema, por exemplo, na região peniana, no caso aqui se for um homem que passou por esse problema? Por causa de Avarana de Vata localizado naquela região. Por que você tem o hidrocele? Pelo mesmo motivo. Por que você tem Mutrasanga? Mutrasanga, a disúria, ela acontece justamente por isso, agravamento de Vata naquela região específica. Por que você tem Angabhanga? Por que você tem Hrudvyata? Por que você tem desconforto na região cardíaca? E por que você tem desconforto nos membros do corpo? Porque o Vata, o Apana, ele volta e aí ele desarranja todos os outros Vatas que vieram antes dele. A gente vai falar sobre tudo isso com muito mais cuidado nos capítulos específicos sobre
é dosha gati, sobre o movimento dos doshas. Mas aqui é importante que vocês entendam, da mesma maneira que aconteceu com os outros doshas, que isso tudo aqui está acontecendo por causa do vata que foi agravado. E aí todas as terapias que ele está passando são terapias para você dar uma apaziguadinha, uma direcionada no vata dosha. Ficou claro, pessoas, para vocês isso tudo que a gente leu aqui? Então hoje a gente leu os shlokas número 18, 19 e 20. No shloka número 18 ele falou especificamente das terapias que você vai fazer para corrigir os problemas que são advindos de uma supressão do impulso de vômito. E no shloka número 19 e 20 ele fala dos problemas e terapias que uma pessoa deveria fazer na hora que ele suprime o impulso orgasmático ou ejaculatório. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui. Eu vou agora ler os comentários de vocês, porque eu não li nada hoje. Eu fui numa embalada só. E aí vamos ver o que vocês estão me dizendo. Marcos Fábio Pinheiro disse simbora nerdaiada. Essa parte eu já peguei. Então, beleza. Dani Hayashi, Sheila, Jane Bank, André Ribeiro, primeira vez, acho que eu já passei isso aqui. Fátima Araújo, boa tarde. Tô muito feliz porque consegui assistir todos os vídeos de Vida Vedanta dos Samitas. Caramba, os 120 até hoje, 119. Parabéns. Isso aqui é uma nerd ayurvédica, Fátima. Agora vou acompanhar ao vivo. Seja muito bem-vinda. Adaíra ou Adaira Gonçalves, tudo bem? Adelaide Vale, boa tarde. Robson, deve-se induzir o vômito caso se tenha ingerido algum alimento estragado ou na ingestão de veneno? O Robson, depende do veneno, tá? Em caso de veneno, não é todo veneno que a gente induz o vômito, não. Mas alimento estragado, com certeza. Se você for parar num hospital, moderno, inclusive, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma lavagem estomacal com carvão ativado. Que é tipo assim, na falta do vômito, você bota a pessoa pra, né? O que a gente faz comumente em terapia de guerrilha aqui no interior da Índia? Você dá água com sal, água morna com sal, e bota a pessoa para induzir o vômito depois. Mara Pomarico, mas coisa seca não causa vômito. Então, Mara Pomarico, eu tava na mesma dúvida que você. Não é que a coisa seca causa vômito, tá, Mara? A questão seria, o raciocínio seria assim, você comer uma coisa seca, para ela entrar dentro do seu estômago e meio que puxar junto com ela qualquer coisa que você queira jogar para fora na indução do vômito. Esse seria o raciocínio. Não é que uma coisa seca geraria vômito, não, tá? Sua observação tá perfeita. A Alessandra Zacarias, no meu Ashtanga Hridayam, está dizendo que é para comer alimentos secos. Que é para comer alimentos secos? Aí complicou. Para comer alimentos secos, muito difícil. Porque ele fala anahara, então não sei. Então posso consultar algumas traduções possíveis. Pode ser que o meu jeito de entender não esteja adequado. Mas você estimular o comer alimentos secos depois que a pessoa acabou de suprimir o impulso de vomitar, me parece esquisito. Mas eu posso dar uma olhada nisso melhor. Na tradução do Dr. Vidyanath, ele traduz como vamana após o consumo de ruksha. Ah, tá vendo? Aí, ô Ricardo. Isso é uma das minhas possibilidades aqui que eu estava aventando. O vômito induzido depois de consumir um alimento seco, para esse vômito poder trazer, por causa do alimento seco, ele trazer o que estava gerando um problema anteriormente. Deve ser não comer coisas secas. Então, essa é a outra possibilidade, Mara. Ou fazer um jejum e vomitar depois de comer coisa seca, ou não comer coisas secas e depois, quando você comer, você dá um vômito forçado. Eu acho que tem uma dificuldade na doutrina aqui, tá vendo? Quem foi? A Alessandra Zacarias disse que no Ashtanga Hridayam dela disse que era para comer alimentos secos. No Ricardo está dizendo que no dele está dizendo que era para fazer vamana após o consumo de ruksha. E eu não tô com a minha tradução aqui, que eu tô traduzindo. A gente já está no capítulo 6, né? Mas eu não lembro o que eu escrevi na minha própria tradução. Porque é isso, traduzir do sânscrito é um inferno. E vão ter horas que vocês vão ter que ficar comigo aqui no desconforto de não ter uma tradução perfeita, e por isso que a gente tem grupos de estudo, né, aqui na Índia. A gente tem um grupo que sentam vários médicos e a gente fica aqui discutindo o Ashtanga Hridayam e comparando a nossa experiência. Esses livros não têm que ser discutidos em teoria. Eles têm que ser discutidos na prática. Porque é na prática que a gente vê. Você já pegou algum paciente que suprimiu vômito? Já. O que você fez com ele? Eu dei comida pra ele, depois botei ele pra vomitar. E como ele ficou? Ficou ótimo. Então beleza. Então isso aí que a gente tem que fazer, entendeu?
Os samhitas não são para ser regras dogmáticas que você aplica cegamente. Ilana Balberger, olá, mandei um e-mail para você. Meu quadro é complexo. Não tenho 2/3 do pâncreas em 2017, entre outras coisas, mas estou emagrecendo progressivamente. Fiz pancreotomia parcial em 2017 e 2019 fiz mastectomia radical. Oi, Ilana, tudo bem? Bom, então, mas aqui não é o lugar ideal para a gente conversar sobre isso, porque não é nenhum grupo de estudos de casos clínicos. Se você quiser que a gente avalie o seu caso, você pode mandar o seu caso, ou conversar com algum profissional de saúde, ou, né, a gente tem uma série que chama Grupo de Estudos de Casos Clínicos, já está no 13º vídeo, se você pode assistir lá e manda o seu caso pra gente que a gente analisa ele no grupo de estudos. Se você precisa de um profissional de saúde, também manda e-mail pra gente que a gente pode te recomendar alguém. Ou quando abrir a minha agenda, você marca também, a gente se fala sem problema nenhum. Egberto Silva, mas obrigado, eu vou dar uma olhada no seu e-mail sim. Egberto Silva, boa tarde. Ângela Palácio, Carla Roxil. Egberto Silva, cauterizar? Era cauterizar mesmo, Egberto, que eu estava pensando. Robson Lima, metonímia é a figura de linguagem baseada no uso do nome do lugar de outro. Exemplo, bombril no lugar de esponja de aço. É isso aí, então era metonímia mesmo que eu estava querendo dizer. Mara Pomarico, cauterização, é isso aí. Pode ser cauterização, todo mundo me corrigindo na cauterização, mas era isso aí mesmo que eu estava querendo dizer. Juan Diório, no livro da editora Chakrapuri, tradução do Ashtanga Hridayam, diz que é comer alimento seco e psoteiro, e posterior indução ao vômito, que é uma possibilidade de tradução, Juan, sem dúvida nenhuma. Tem muitas possibilidades de como traduzir esse negócio aqui, tá, gente? Não é uma só. Robson Lima, hoje estou tão vata que não entendi o lance do alimento seco. E alimento seco e vata não combina mesmo. Vanessa Abreu, Matheus, não tem a ver com esse vídeo, mas preciso dizer que perdi 42 quilos depois de conhecer o Vida Veda. Que isso, Vanessinha? Você está sumindo, então. Só comendo natural esperando a fome, sou muito grata. Que bom, Van, que bom ouvir você falando tudo isso. 42 quilos? Gente, isso vira um perfil Vida Veda. Manda e-mail pra gente contar a sua história para as outras pessoas. Fala com a Larinha, fala com alguém. É muito importante, você é um exemplo que outras pessoas podem aprender com base nesse exemplo e aplicar isso na vida delas. A gente tem uma série do Vida Veda que chama Perfis Vida Veda, na qual eu conto a história de outras pessoas. E, enfim, eu posso mandar o Caio te entrevistar para você dar o seu depoimento, a gente contar a sua história para as pessoas, se você quiser, Van, eu acho muito lindo. Robson Lima, tantricamente falando, pode-se ter orgasmo sem ejaculação. Então, liga para o seu pai, rapaz, a gente espera. Não, eu ligo para ele depois. Juan Diório, hérnia. Jane Bank, sim. Jane Bank, hidrocele existe. Hidrocele existe, sim, disse o Victor Cavalcante. Jane Bank diz acúmulo de líquido na região testicular. Era isso aí mesmo que eu estava querendo dizer. Lucy João, parabéns, Vanessa. Uau! Parabéns mesmo. Vani Bank, disúria, disúria. Robson Lima, disúria. Aprenda a pronunciar substantivo feminino. Patologia, dificuldade para urinar que pode ser acompanhada de dor. Urodinia. Urodínia? Tá vendo? É complicado para mim, gente, mas eu chego lá. Vanessa Abreu, olha, os menudos já eram ayurvédicos. Não se reprima, não se reprima. É isso aí. Juan Diório, cerveja. Ricardo Barreto, para limpar a bexiga seriam ervas com propriedades diuréticas ou outras opções mais específicas? Ricardo, você pode usar ervas com propriedades diuréticas, mas sabe qual é o meu preferido Basti Shodanam? Água de coco. Água de coco a gente vai ver no capítulo... Próximo capítulo, no capítulo 5, a gente vai entrar para falar de líquidos. Drava Dravya Divijnana, o conhecimento sobre as substâncias líquidas, e a gente vai ver como no shloka sobre água de coco, ele fala o água de coco é um excelente Basti Shodanam. Então eu, por exemplo, como eu sou vegetariano estrito, eu nunca faria Basti Shodana com leite misturado com ervas de propriedades diuréticas. Eu faria água de coco, basicamente. Tá? Mas é isso mesmo que você falou. Carla Roxil, aqui tá normal. Sheila Marinho, aqui tá ok. Ricardo Barreto, aqui tá ok. Jane Bank, aqui tá bem, que bom. Lúcia João, terapia, drink alcohol and get a girl. Que horror. Não é essa terapia, não é tipo, vai pro bar, enche a cara e arruma um date no Tinder, né? A terapia do Tinder. Não era isso não que eu acho que ele tava querendo dizer. Gibrail, boa ligação aqui de Porto Alegre, tá normal, ok. Oi, senti falta do 0800, Matheus, Elisângela Oliveira, eu estava numa reunião hoje com minha querida Clarinha, da Ashoka. Então eu tive uma reunião muito importante hoje, que meio que se estendeu demais, e aí eu não consegui
né, fazer o 0800. Amanhã eu tô na hora. Robson Lima, trocar o óleo. Robson, eu sabia que você ia falar alguma coisa suja. Não ia conseguir passar esse esse grupo dos samitas sem o Robson. Desculpa, mas não resisti, kkk. Como os samitas, o que consideram os samitas sobre masturbação? Maria Dias, não conheço nenhuma colocação sobre masturbação nos samhitas. Jane Bank, emagrecimento é considerado perda de tecido? É, Jane Bank, emagrecimento é considerado perda de tecido. Ilana Balberger, agradeço muito pela indicação do meu guru do Templo do Sol e da Lua. Ah, você é ótimo, como consigo uma consulta? Tem que esperar abrir, minha agenda. Gibrail, o texto não estaria falando de ejaculação precoce também? Não, Gibrail, não. O texto está falando de você suprimir o impulso ejaculatório. Não é a mesma coisa que o Robson estava falando com a prática tântrica. A prática tântrica, tanto o tantra indiano quanto do taoísmo, por exemplo, sexologia taoísta, que é o homem aprender a controlar o impulso ejaculatório, isso é uma coisa. Outra coisa é quando você já começou a ter o impulso ejaculatório, e talvez homens entendam isso melhor, né, no caso aqui, mas uma mulher, por exemplo, que começou a ter o impulso orgasmático e você suprime forçosamente esse impulso. É que eu não sei, como eu não sou mulher, se no corpo feminino você tem essa sensação como num corpo masculino. Mas você imagina que é um homem que começou o impulso ejaculatório, que é aquele ponto que os homens sabem, homens que já ejacularam sabem como é, quando você já começou a ter um impulso ejaculatório, mas a ejaculação ainda não aconteceu. No momento que você começou, você suprimir, é um esforço homérico, né? Mas então essa supressão é a supressão do impulso de Vegas. Não é que você fica postergando e você faz sexo durante 3 horas, isso é supressão do impulso ejaculatório? Não, não é. Isso é controle ejaculatório, isso é absolutamente tranquilo, tá? O impulso ejaculatório é quando você já está sentindo a urgência de ejacular e você suprime forçosamente essa ejaculação, tá? Então, desculpa, gente, que fica muito na versão masculina, né, aqui do discurso, mas eu tenho certeza que dá para entender a versão feminina também. Talvez o lugar de fala seja mais de uma mulher, para ela vir aqui falar sobre a experiência dela, né? Mas a gente pode falar sobre ejaculação feminina, por exemplo, e da supressão do impulso da ejaculação feminina. Isso abriria outras portas que fogem um pouco da temática do Ashtanga Hridayam aqui no capítulo 4 especificamente, mas que a gente poderia levar isso para uma discussão se fosse um grupo de estudos, né, de profissionais de saúde especificamente. Lu Machaol, há vídeos explicando a limpeza intestinal tomando água com sal e fazendo alguns movimentos. Funciona mesmo, funciona. Thelma Barreto, boa tarde, Matheus. Qual é a previsão de abrir a sua agenda? Thelma, não tenho previsão nenhuma. Mulher também, em relação a suprimir, dá para entender sim. Que bom, Carlinha. Então fica aí a Carla dando a dica dela sobre a supressão feminina também. Lucy João, sim, no corpo feminino também pode acontecer a supressão, mas acho que não pode ser controlado. Se é alguma coisa, nos surpreende e para o impulso. Então, isso aí é supressão, tá, Lucy? Você começou a ter aquela cascata orgasmática e você segurou esse movimento natural do corpo por algum motivo, tá? Isso conta como supressão do impulso ejaculatório. Caraca, já estamos a 1 hora. Nem vai ter minuto de sânscrito hoje, então. Gente, esse foi o nosso Vida Veda nos Samhitas de hoje. Já passamos de 1 hora. Na semana que vem, então, a gente continua a partir do Shloka número 20. Deveres de casa para vocês para a semana que vem. Eu não sei, calma aí, que eu acho que alguém deixou perguntas lá no início, né? Bonjour, bonjour. Lucy João mandou homework. Podemos dizer que a supressão no impulso de vômito gera desequilíbrio de kapha? Não. Ele gera desequilíbrio de vata. Vomitar sendo uma forma de extrair kapha do corpo, impedi-lo a desequilibrá-lo? Sim. Se você estiver vomitando dentro de uma terapia de vamana, que você está tirando o kapha do corpo, você vai deixar o kapha no corpo. Mas o kapha estava gravado e você não deixou o kapha gravado sair do corpo, tá? Mas isso não agrava o kapha, tá? A supressão dos impulsos fisiológicos agrava um vata. Obrigado, Lúcia, acho que foi a única pessoa que fez o dever de casa, beleza? Então, para a semana que vem, deveres de casa. Número 1, transliterar os shlokas 21, 22 e 23, beleza? Shlokas 21, 22 e 23 transliterados para a semana que vem. Dever de casa número 2,
Todo dia você dá uma lidinha nessa transliteração aqui durante 30 segundos todo dia. Gente, mesmo que vocês não, a maioria de vocês não faça, eu vou continuar azucrinando você até você fazer. E aí quando você começar a fazer, você vai falar: caraca, Matheus, poxa, finalmente eu comecei a fazer e eu percebi resultados e tal. Então, eu tô deixando isso aqui para posteridade, né? Então você precisa ler todos os dias. Na segunda-feira e na sexta-feira, você precisa parar e revisar o que a gente estudou aqui. Na tua revisão, vão surgir curiosidades e dúvidas. E aí você traz essas curiosidades e dúvidas para o nosso encontro da semana que vem. Beleza? Essa foi a nossa leitura de hoje do nosso grupo de estudos aqui dos Samhitas. Muito obrigado pela presença de todos e a gente se vê na quarta-feira da semana que vem. Ragadhirogam satatana shaktana sheshakaya prasrutana sheshan autsukya moharati danjakhana Yo purva vaidyaya namostu tasmai